Amém. Meus irmãos, após a oração, então nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler a palavra do Senhor e nós vamos sim manter um texto que vai ser lido nessa noite, que está lá em João, capítulo 1. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Tema dessa noite, os textos sempre colocam um tema, Jesus é o verbo que trouxe vida. Jesus é, sim, o verbo que trouxe vida. Jesus é a palavra de vida para a nossa vida, meus irmãos. Jesus é a vida, é a fonte de vida, é o verbo que é a fonte de vida. Porque toda a vida, meu irmão, vem dele. Crê nisso. Toda a vida vem de Jesus. Tudo foi feito por ele e tudo existe através dele. Então, assim, tudo passa, meus irmãos, a existir através do Senhor, do Filho de Deus. Assim, o texto que vamos ler aqui nessa noite, tudo tem a ver do que João, o apóstolo João, quer passar para a igreja do Senhor. Tudo tem a ver quando João diz que o verbo se fez carne para nossas vidas. Então, assim, Jesus é a fonte de vida, Jesus é o verbo que trouxe vida. Esse é o tema da nossa noite em nome do Senhor. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Já oramos, nós vamos ler então a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, João, capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Tem algumas Bíblias que vai dizer assim, o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus. E continua dizendo, ele diz assim, e ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E quarto e último diz assim, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Palavra do Senhor, meu irmão. Meu irmão, tema dessa noite, eu sempre coloco um tema, como eu já disse. Tema dessa noite é Jesus, o verbo que trouxe vida. Vida em abundância para a nossa vida, meu irmão. Então aqui o texto, aqui João, ele faz essa entrada, ele expõe que a palavra verbo, vamos dizer assim, a palavra verbo. A minha Bíblia diz a palavra, mas que seja a palavra. Ela estava com Deus. Ele faz referência lá no início, meu irmão. Irmão, ele se refere a Jesus como uma obra divina, como ser divino, que estava presente lá no começo, estava com Deus. Olha isso. Então, ele vai dizer que lá, Jesus habitou junto com o Senhor. E a vida em Jesus. E a vida de Jesus é luz para os homens. Então, João, aqui, fala assim, breve entrada, assim, essa entrada, para nós entendermos que realmente a palavra do Senhor quer passar para nós nessa noite. É um texto em que João quer, sim, dizer para a igreja, irmão, que Cristo Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Então, João apresenta aqui, então, Jesus como algo que tem natureza divina, que participou, sim, da criação, que estava com Deus, Ou seja, assim, Senhor, ele não surge apenas assim, humanamente, assim, dizendo, do nascimento, sim, na manjedoura, mas sim, Jesus já existia antes. Jesus já existia antes. Aqui ele está dizendo que Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então Jesus, muito antes
já estava com o Senhor. Entenda, a palavra do Senhor quer dizer que o Senhor, sabe, assim, ele é algo que não surge agora, mas é algo que vem de Deus, estava com Deus. É isso que João quer passar para nós aqui nessa noite, quando ele cita, né, que no princípio, está em Gênesis 1, que no princípio ele estava com o Senhor, ele estava com Deus, o verbo então se fez carne. Então, a palavra do Senhor então, quando eu digo assim, que o verbo se fez carne, é porque o verbo, ele se tornou, né, saiu de uma palavra, de uma ação, e ele então se torna uma pessoa. Irmãos, Jesus foi 100% humano e 100% Deus. Então, quando ele se torna carne, como eu quero dizer, ele traz vida. É um renovo de vida para nós, irmão. Para a igreja do Senhor. Para a igreja de Deus. Porque a vida, ela pertence a Deus, irmãos. Nossa vida pertence a Deus, ao Senhor. Então, eu quero que você entenda que o propósito do homem, sim, é viver essa vida com Jesus. Olha isso. Viver a vida com Jesus. Porque João quer que a gente entenda que aqui, nessa entrada, de que aqui é o próprio Deus ativo. É o próprio Deus, né, do princípio, que está aqui, chegando aqui para João, o apóstolo João. João é um apóstolo escolhido pelo Senhor. Olha o privilégio, irmão. Ser escolhido pelo Filho de Deus para ser apóstolo. Então, né, a gente vai ver assim que é assim, Deus encarnado na realidade de João. Na pregação de João. A gente vai então, vamos ler então, primeiro versículo, leia comigo, queria que você acompanhasse. Primeiro versículo diz assim, ó. Primeiro versículo diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. A minha Bíblia diz assim, mas eu vou dizer de novo, algumas Bíblias dizem assim, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e ele era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Então, aqui Jesus, aqui João passa para nós, que Jesus tem natureza divina, e Jesus, ele sim é filho de Deus, ele participa sim da criação de Deus. Então, lá no princípio, ele estava com Deus. Então, assim, eu quero trazer um ponto muito para a gente estar falando aqui nessa noite, é aquele ponto de que Jesus é eterno. Jesus é eterno. Por quê? Jesus é eterno, porque Jesus, a gente vê aqui nessa fala de João, que Jesus, algo que ele não tem começo e não tem fim. Ele estava lá com Deus. O verbo era Deus. Então, veja bem, é o eu sou. Então, o que a gente entende é que o Senhor é eterno. Ele não tem fim, meu irmão. E ele vem aqui para estar, né, para estar diante do apóstolo João, para dizer que eternamente agora ele vem reinar. E vai dar vida para o povo de Deus, irmãos. O povo do Senhor. A gente pode entender assim que o Senhor, né, o verbo estava com Deus, né? Essa relação assim do Filho com Deus é uma relação que nunca houve. Veja isso, irmão. Eu acho que quero que você entenda. Nunca houve nem antes nem depois, porque os dois estavam sim em comunhão. Pai e Filho sempre esteve em comunhão. Pai e Filho sempre esteve junto. Sempre, podemos dizer que o Pai
né, está no Filho, o Filho está no Pai. É isso, né, é que a Bíblia nos diz que estava com o Pai e tudo foi feito por meio dele. Irmão, tudo passou a existir. Tudo passou a existir quando a gente diz que Jesus é o Verbo estava com Deus. E no princípio tudo foi feito por intermédio dele. João afirma isso. João quer nos dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus, e é o que nos dá, irmãos, sustento na nossa vida, a vida da nossa família. Eu tenho falado para minha filha que o que sustenta a família, a igreja, a nossa vida, é a nossa esperança em Cristo, meu irmão. Irmão, é nós sim, sabe, contarmos com a ajuda do Senhor. Do Senhor. Eu digo para ela sempre que o que nos mantém em pé é sim, né, a nossa fé em Cristo Jesus como Filho de Deus. Então, assim, a gente precisa assim, entender que Jesus é eterno porque ele não tem começo nem fim. Essa relação com o Pai é lá desde o princípio, biblicamente dizendo. Eu trouxe um exemplo aqui de dizer que Jesus não nasceu na manjedoura. Jesus nasceu aqui na manjedoura. Jesus, ele, assim, nasceu em Belém. Mas, irmãos, eu quero dizer para você que Jesus existia antes do seu nascimento. Porque João vai confirmar para nós que Jesus, o Verbo encarnado, estava com o Pai. No princípio estava com o Pai. E é isso que nos dá vida. É isso que vai de eternidade a eternidade, a nossa eternidade aqui hoje. Aqui hoje. Aqui hoje, em nome de Jesus. Então, a gente vê o que me sustenta, o que me dá base é Jesus. Então, assim, é outro ponto que eu trago. Jesus é a razão, Jesus é a nossa base, irmão. Jesus é a tua base, creia nisso. Creia nisso, é a razão, é o motivo de você seguir em frente. De você, sabe assim, alcançar um alvo que você deseja, meu irmão. Em nome do Senhor. Porque Jesus tem natureza divina e Jesus, ele vem do Pai, sim. Ele é eterno sobre a nossa vida e é a nossa base, é a nossa razão de estarmos aqui falando da palavra do Senhor. Porque tudo foi feito por ele, João vai dizer isso. Vamos ver na palavra do Senhor. Quero que você mantenha sobre a Bíblia e acompanhe comigo em nome de Jesus. Acompanhe comigo a leitura. É no versículo 3 agora, diz assim, olha isso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Irmão, por intermédio de Jesus. Sem ele, sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Irmão, nós não seríamos nada. Nós teríamos esperança alguma se não for em Jesus, meu irmão. Assim, porque João vai dizer que tudo foi feito por meio dele. E isto que é o motivo de tudo que existe, irmão. Tudo que existe tem um motivo, é Jesus Cristo, que nos deu vida. Então, assim, é a fonte de vida, né? Quero dizer isso. E a gente vê hoje a igreja, quero falar um pouquinho da igreja, a igreja, ela existe por causa dele, por causa do Evangelho de Cristo, irmão. Que a gente, se for tirar o Evangelho de Cristo da igreja, irmão, aonde nós chegaríamos?
Irmão, então assim, a igreja existe por causa dele e para ele. Ou seja, irmão, quero dizer assim, que não somos o centro. Cristo é o centro. Cristo é o centro de tudo, de todas as coisas, de tudo que existe. Então, assim, a igreja, ela só é a igreja quando ela divulga o verdadeiro motivo, irmão, da sua existência, da sua pregação, que é Jesus Cristo, que é o Senhor, que é Deus. A igreja é a igreja quando ela fala que Cristo reina, que Cristo é o Senhor, que Cristo é o eu sou, que Cristo é o Todo-Poderoso, meu irmão. Então, assim, a igreja, assim, sabe, ela tem um motivo de existir, sim, é para exaltar o nome do Senhor. Até mesmo aqui na pregação, o motivo é exaltar Cristo Jesus. É a nossa fonte de vida. João, ele, sim, diz que o verbo estava com Deus, no princípio era Deus. Então a exaltação toda aqui é Cristo Jesus, meu irmão. É Cristo Jesus. Então assim, essa sim é a nossa fonte de vida. Essa sim, sabe, é a nossa base, é a razão de nós estarmos aqui nessa noite falando do Senhor. Falando do Senhor Jesus. Eu, assim, estive fazendo algumas visitas, sabe? E eu tenho dito para as famílias que estão à procura de se firmar, sabe, irmão? De caminhar. Mas elas precisam ouvir algo que elas precisam entender, algo da nossa parte, de que a solução para as famílias é Jesus. É o Senhor, meu irmão. Jesus é a nossa fonte de vida. A visita para dizer que o que vai te dar tranquilidade e paz é Jesus. É fonte de vida. Porque a Bíblia, assim, ela diz, sabe, que ninguém viu Deus, irmão. Ninguém jamais... João diz isso, um pouquinho aqui à frente, que ninguém jamais viu Deus. Mas o Deus unigênito, o Deus que fez carne, o Verbo que está junto ao Pai, olha isso, que está com o Pai está nele, ele sim se tornou conhecido. Se tornou conhecido, mas através da crucificação, para nos dar vida, irmãos, para nos dar vida em Cristo Jesus. Então Jesus se entrega. Jesus é morto, crucificado, ressurge. Jesus ressurge no terceiro dia para nos dar vida. A Bíblia diz que toda autoridade, toda honra foi dada ao Senhor. E daí então nós se tornamos filhos de Deus através na fé em Cristo Jesus. Então é uma nova vida em Cristo Jesus, irmão. É uma nova aliança que Deus faz conosco, com a igreja do Senhor. Então eu tenho dito para as famílias, tenha paz. Porque com isso Cristo diz que vai voltar para buscar a igreja do Senhor. Para buscar a igreja do Senhor. Então, no entanto, eu quero chegar ao terceiro ponto. Uma terceira fala que Jesus é a nossa fonte de vida. É o que ilumina o nosso caminho, a nossa vida, como essa luz que está sendo sobre a nossa frente, é o que vai nos dar a direção, o caminho. Que a Bíblia fala que as trevas não suportaram a luz. Essa luz é Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, eita glória. Então, quero dizer para você que a igreja, então, nós igreja, nós, irmãos, somos chamados sim, para divulgar essa luz que é Cristo Jesus. Há uma esperança, meu irmão, glória a Deus, há uma solução
Cristo é nossa luz. Em nome de Jesus. Então, a própria luz, assim, que eu quero dizer, é que ela vai nos dar, sabe, assim, a direção do que nós devemos tomar diante desse mundo que nós vivemos, diante das nossas decisões que a gente toma todo instante, toda hora. Meu irmão, toda hora tem que tomar uma decisão. A todo instante você toma uma decisão. Incrível. A todo instante minha esposa ela traz algo para mim me decidir. E eu assim, tento trazer sempre a luz de Deus sobre a minha vida para me tomar a decisão certa, sem errar. Porque quem vai sofrer é minha família. Quem vai sofrer sou eu, irmão. Como eu disse, eu falando com minha filha sobre o que nos sustenta, o que me mantém em pé. É Deus, irmão. Deus me mantém em pé. Creia nisso. Quem me dá vida, vida em abundância, é Jesus Cristo. Então creia nisso. Assim a palavra está sendo sempre dita, sendo pregada, mas sempre, né, a gente apontando para Jesus. Como eu disse, a igreja, assim, nós igreja, vou trazer para a nossa vida, temos sim, sabe, o dever de dizer que Cristo é real, irmão, sobre a nossa vida. Cristo é real sobre o nosso dia a dia, porque o amor que nós temos, o amor de Jesus, nós temos sobre a nossa vida. O chamado de Jesus está sobre a minha vida. A cura de Jesus está sobre a minha vida, irmão. Essa é a ação do verbo, quando o apóstolo João quer dizer aqui para nós, que o verbo se fez carne, é que o verbo viveu entre nós. João diz assim, ó, para a igreja, o verbo se fez carne. O verbo agora é real. O verbo em si, Jesus Cristo, ele é visível. Ele é concreto. Nós podemos tocá-lo. Jesus tem autoridade, João tem autoridade para falar isso. Nós podemos tocá-lo em Jesus. O apóstolo, o amado do Senhor, pode dizer assim, ó, eu posso tocá-lo em Jesus. Porque o verbo se fez carne e pagou um alto preço pela minha vida. Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra dessa noite. Porque nós sim reconhecemos que Tu és o Messias, Senhor. Senhor, Tu és o Messias, Tu é o Filho de Deus. Tu é quem morreu por mim e me deu sim, sabe, uma chance de morar com o Senhor, de morar no céu. De uma aproximação novamente com Deus, que o homem havia se perdido, irmão. Então que João diz assim, no último versículo, diz assim, ó, nele estava a vida e esta era a luz dos homens. É a luz para nós, irmão. Entenda, é a luz para a igreja do Senhor. Igreja de Deus. Então, assim, esse entendimento, quero que você pegue esse entendimento, irmão. Esse entendimento, assim, vai mudar a minha postura de pensar que o privilégio, né, certos privilégios são meus, ou então aplausos, não são, irmão. São para o Senhor. São para o Senhor Jesus Cristo. Sabe? A minha vida é repleta de bênção, mas por causa do Senhor. Por causa do Senhor Jesus Cristo, que me dá vida. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. O quanto Cristo é bom, irmão. Para nós. Se anime aí. Se levanta, irmão. Esse dia eu disse para o irmão, se levanta, irmão. Em nome de Jesus, se levanta. Jesus é vida. Se anima. Jesus é cura para a sua vida, irmão. E assim, tomamos um café junto, e ele, sabe, assim se animou, e eu trouxe uma palavra para ele sobre
o que Jesus conquistou para nós. E ele se animou novamente. Ô pastor, obrigado. Agora eu estou mais feliz até na parte dessa manhã, dizendo para mim no seu café da manhã. Porque Jesus é vida, irmão. O que nos fortalece é Jesus. Como eu disse, Jesus, ele é eterno. Jesus, ele é a nossa base, é o nosso motivo, a nossa razão. Jesus é a nossa fonte de vida. Então, em nome do Senhor, meu irmão, que nessa noite, irmão, Jesus é o que trouxe vida para nós. Vida, vida e abundância, em nome de Jesus. Então, levanta. Levanta, eu quero orar por você. Eu quero te abençoar nessa noite, em nome de Jesus, que nós vamos orar. Nós vamos orar em nome de Jesus, para que o Senhor, então, Ele exerça em nós, sabe, a adoração, a verdadeira adoração em Cristo Jesus, em nome do Senhor.